Saúdo a mesa, Dom Darcy, que sabe sempre conduzir com muita competência, com muita leveza também estes encontros da imprensa. Saúdo também Dom Esmeraldo e o Dom Reginaldo. Saúdo a todos vocês. Ao entrar aqui eu perguntei, vocês são todos amigos, né? Porque quem não está acostumado a fazer coletivas de imprensa, vendo tantos microfones e tantas câmaras, fica até um pouco inibido. Mas eu estou tranquilo, graças a Deus. Eu queria dizer o que é o ecumenismo. Eu me lembro sempre da minha primeira viagem que fiz da Itália para o Brasil, em 1972, de navio. Um navio assim, onde tinha todas as classes de passageiros. Mas o que me impressionou é que de Lisboa até o Rio de Janeiro, por 8 dias, só tinha céu e mar. E, sobretudo, nesta imensidão, a impressão que a gente tinha, naquele navio que tinha mais de 1000 pessoas, entre marujos e passageiros, a gente tinha a impressão de estar sozinho, que não terminava nunca. Mas, de noite, a gente via luzeiros, longe, não é? E eram outros navios. Precisava que viesse à noite para poder enxergar a presença de outros companheiros de viagens, não é? Mas eu lembro que perto da ilha de Fernando de Noronha, uma tarde se aproximou um outro navio. Eu vinha com o Júlio César, que tinha um gêmeo, não é? Augustus, de bandeira italiana. E como eram gêmeas, os navios eram gêmeos, se aproximaram, colocaram até uma ponte entre um e outro, e um passageiro do nosso navio foi até lá, estourou uma garrafa de champanhe e fizeram um pouco de festa, e um passageiro do outro navio veio para o nosso. A viagem ecumênica é um pouco parecida com esta, porque o universo eclesial e eclesiástico leva cada comunidade a achar que é a única, a melhor. E saber que temos companheiros de caminhada faz um bem danado. Nos ajuda a relativizar um pouco tudo, relativizar no sentido que não somos os únicos, que tem outras pessoas que caminham conosco, que é possível, até no meio do oceano, encontrar irmãos e construir pontes e estourar champanhes. Isso quer dizer ver que tem conquistas neste diálogo. O ecumenismo é isso, é a capacidade que a nossa fé nos dá, porque o cristianismo nasceu plural e não monolítico, de ver que a diferença não é motivo nem para o ódio e nem para o confronto, mas para o enriquecimento. Eu digo assim, falando muito simplesmente, quando faço catequese, eu explico alguma coisa para as pessoas, mas nós, na Igreja Católica, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus. E um membro da Igreja Batista, que tem o batismo válido, se torna filho de quem? Todo mundo responde, de Deus. Nós nos tratamos como irmãos. Aí começa o silêncio, né, que é muitas vezes constrangedor. E o ecumenismo é esta realidade, eu diria, este novo estilo, que brotou sobretudo do Concílio Vaticano II, já existia antes. O ecumenismo, por incrível que pareça, nasceu entre as igrejas protestantes e evangélicas, em vista da missão. Já na Conferência de Edimburgo, em 1920, todo o universo protestante se encontrou, porque viram que quando iam anunciar o evangelho, no viés anglicano, no viés luterano, no viés reformado, as pessoas da África e da Ásia se perguntavam se tem só um Cristo ou muitos Cristos. Porque todo mundo anunciava Jesus, mas estavam divididos entre si. Graças a Deus que na preparação do Concílio Vaticano II, sobretudo através da Semana de Oração pela Unidade Cristã, fomos descobrindo que não somos os únicos, que viajamos com outros companheiros, que às vezes precisa que venha à noite para que a gente descubra que tem luzeiros de pessoas que andam conosco, que é possível se aproximar, construir pontes e também comemorar vitórias. É isso que aconteceu nestes anos todos de ecumenismo, já
60 anos ou mais, não é? Dentro da Igreja Católica e também das outras igrejas católicas. E também das outras igrejas ou comunidades eclesiais, desculpe. Mas eu não queria falar de ecumenismo nada mais do que isso que acabo de dizer. E queria pontualizar 3 realidades. A primeira é que o ecumenismo nos ajuda a situar-nos de forma dialógica no contexto plural e discernir os seus desdobramentos. Eu aqui vou ler, porque o assunto é delicado, mas eu acho que é de grande importância. Porque no nosso país cresce a diversidade religiosa e a fragmentação se torna mais intensa, cada dia mais intensa dentro do cristianismo. Neste contexto, há tensões e conflitos, atitudes de fundamentalismo, discriminação, preconceito e proselitismo. O marketing religioso midiático gera desenraizamento da vida da fé. Tem pessoas que se satisfazem com os programas das televisões cristãs, não é? Ou religiosas. Em busca de autodefesa, grupos religiosos radicalizam suas posturas teológicas, espirituais e pastorais, intensificando o clima de polêmica e controvérsia. Por vezes, as próprias igrejas são causa de divisão. Por isso, o caminho rumo à unidade exige assumir os pecados, buscar o perdão e retomar a caminhada para a unidade. A nossa preocupação com a diversidade religiosa e eclesial é legítima, contudo, por vezes fragiliza a convicção do diálogo e mostra um ecumenismo recuado, quando não acuado. Urge um discernimento apurado dos fatores da diversidade religiosa e de expressões da espiritualidade do nosso tempo, mas sem buscar simplesmente uma autodefesa que nos afaste dos caminhos do diálogo, da cooperação e da afirmação do princípio da liberdade religiosa. Contudo, assistimos ao surgimento de fatores complicadores neste processo. Há alguns anos, percebe-se uma crescente organização político-partidária por parte de evangélicos, particularmente os de matriz pentecostal ou neopentecostal. Tal percepção se tornou ainda mais clara com a consolidação da chamada bancada da Bíblia, composta a partir das eleições de 2018, por aproximadamente 90 deputados e senadores. É uma realidade passível de consideração e nada desprezável. Uma das principais observações feitas por juristas e operadores de direito é quanto ao risco sempre presente de demasiada influência de doutrinas religiosas confessionais ou específicas no processo legislativo e até mesmo judiciário. Embora haja doutrinas judiciais que reconheçam a interpenetração de elementos morais no ordenamento, é necessário sempre recordar a liberdade desse frente àqueles. Por mais elaborada e consistente que seja, nenhuma moral religiosa específica pode arrogar-se a faculdade de tornar-se critério de elaboração legislativa. Caso contrário, vai se ferir o princípio da laicidade do Estado. No entanto, o princípio ora mencionado não é sinônimo de desconsideração do fenômeno religioso e suas significativas influências no cotidiano da sociedade. Há que se considerar com honestidade e vênia a contribuição que as variadas expressões religiosas oferecem aos povos em que se encontram. Todavia, a contribuição das doutrinas confessionais nas atividades legiferantes reside na oferta e na defesa de valores universais que salvaguardem a dignidade de toda a vida e da vida toda, superando assim a promoção de elementos específicos e particulares de uma única expressão religiosa. Preocupa o fato
que não parece ser esta a intenção no odierno cenário político, sociopolítico e religioso brasileiro. E isso nos preocupa. Este é um ponto. O segundo ponto se refere a algumas atividades ecumênicas. A primeira foi aprovada ontem à noite, a campanha da Fraternidade Ecumênica. A cada 5 anos, desde o ano 2000, nós celebramos a campanha da Fraternidade de forma ecumênica junto com as igrejas do CONIC, que são 6 igrejas atualmente. E esta campanha da Fraternidade, ela é um sinal de comunhão, de unidade, de esforço de unidade, de diálogo e de cooperação muito concreta, através, sobretudo, de projetos que é possível sustentar através da contribuição que todos, católicos e também membros de outras igrejas, fazem na coleta de Domingo de Ramos. A cada 5 anos, a proposta é feita pelo CONIC e é apresentada à Igreja Católica através da CNBB numa das assembleias. Ontem à noite foi muito bonita a apresentação da possibilidade da aprovação da campanha da Fraternidade para o ano de 2021. E todas as contribuições, depois de uma motivação feita pela comissão, apoiaram a campanha da Fraternidade, que deve se aprimorar, que não deve ser somente um evento de 5 em 5 anos, mas deve entrar dentro de um processo de diálogo, de caminho feito juntos, de partilha concreta e real. Não digo de transparência, porque não se trata disso, mas também de maior trânsito entre uma igreja e outra, de forma que todas se sintam corresponsáveis na elaboração não somente dos textos, dos manuais e dos subsídios para a campanha da Fraternidade, mas também na administração dos projetos que são aprovados sempre depois de cada campanha da Fraternidade. Outro evento esta noite é a celebração ecumênica, onde estarão presentes 10 representantes de outras igrejas, que tem como tema "Procurarás a justiça, nada além da justiça". É uma frase tirada do livro do Deuteronômio e será também o tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Nós sempre antecipamos, desde alguns anos, a temática da Semana de Oração pela Unidade Cristã na celebração ecumênica que realizamos aqui durante a Assembleia. E o terceiro ponto que eu queria apresentar de uma forma, eu diria, mais cordial, onde tem uma empatia muito grande, é o ecumenismo do Papa Francisco. Este Papa, ele tem uma maneira própria de entrar em diálogo, abrir o diálogo com todos, 360 graus, a giro completo. Baste pensar o beijo que ele deu aos pés dos representantes do Sul-Sudão um mês atrás, deixando todo mundo estupefato a partir dos próprios representantes políticos e partidários do governo do Sul-Sudão, comprometendo-se para construir a paz. Foi até criticado o nosso Papa. Eu li algumas reportagens, mas ele fez até demais. Beijar muçulmano, sim. Ele se ajoelhou e beijou os pés dos representantes, pedindo que, diante de Deus, construam a paz no seu país. Este é um dos gestos. Mas aquilo que impressiona dentro, digamos, da caminhada ecumênica deste Papa são as novas, a criação que ele faz e uma reinterpretação do próprio ecumenismo. Anteontem, na Bulgária, ele apresentou, diante do sínodo da Igreja Ortodoxa, na presença do patriarca Neófite, 3 estilos de ecumenismo. O ecumenismo do sangue,
o ecumenismo do pobre e o ecumenismo da missão. O ecumenismo do sangue ele já tinha falado no passado. Consiste em tomar consciência de que os inimigos de Cristo, os fundamentalistas de todas as religiões, eles quando realizam o martírio de cristãos, eles não perguntam, você é luterano? Você é católico? Você é ortodoxo? Eles sabem que nós pertencemos a Cristo e misturam o sangue de todos os discípulos de Cristo de várias igrejas. O sangue nos une. E Francisco, ele chegou a dizer, mas se os nossos inimigos já nos consideram unidos pelo sangue que misturamos, dando a vida por Cristo, quem somos nós para continuar divididos? É forte esta colocação. O ecumenismo do sangue. O martírio nos une. O ecumenismo do pobre, ele disse ontem, porque no pobre está presente Cristo. Nós, tocando o pobre, tocamos a carne de Cristo. Portanto, unamo-nos e ajoelhemo-nos diante das pessoas vulneráveis, últimas, desprezadas pela sociedade, que não tem ninguém por eles, e em nome da fé, sejamos unidos para poder servir a Cristo presente no pobre. E, por fim, o ecumenismo da missão. Ele diz, nós não temos o direito de anunciar um evangelho dividido. Só a todos, mas, sobretudo, ele diz às novas gerações, aos jovens. Os jovens aderem a Cristo na medida em que nós transmitimos para ele valores vividos por todos nós. E como a divisão é um escândalo, está na hora de que nós, ao anunciarmos Jesus a todos, mas sobretudo às novas gerações, anunciemos o Cristo, Filho unigênito do Pai. O Cristo na sua inteireza. E prezemos o trabalho para criar a unidade do corpo de Cristo. O Papa Francisco, ele continuamente encontra ocasiões para fortalecer a unidade. E a presença dele na igreja, neste momento histórico, não é? Que Deus, ao qual Deus o chamou a presidir a igreja na caridade, é para todos nós, digamos, um ponto de referência exemplar. Eu sinto de terminar esta minha intervenção dizendo o seguinte, obrigado, Papa Francisco, porque no caminho ecumênico ele está na nossa frente. E ele é um contínuo estímulo para que nós prezemos muito mais aquilo que nos une do que ainda continuar, não é? Sublinhando, frisando e colocando em realce aquilo que nos divide. E nós não temos nenhum direito de privar as novas gerações e, sobretudo, pessoas que não conhecem a Cristo, do Cristo inteiro, do Cristo na sua integridade, o Cristo, Filho unigênito, nosso irmão, aquele que nos remiu dando a vida por nós. Este é o ecumenismo que vai para frente. Tem dificuldade? Tem. Mas as dificuldades não param a gente. Gosto de dizer que o ecumenismo anda nas asas do Espírito e não tem uma direção feita por nós. Tem o sabor da profecia e tem a realização, não é? De tempos novos, onde um dia poderemos realmente nos olhar como irmãos e irmãs, com todos aqueles que nele acreditam, e celebrar na única ceia, no único altar, não é? A nossa unidade. É isso que nós esperamos, acreditamos, e é por isso que nós trabalhamos. Muito obrigado.